sei que rally ele tem uma série de regras que tem umas maluquices. Então, assim, tem trechos que você tem limites de velocidade média para cumprir, né? Tem uma coisa assim. Tem algumas coisas meio estranhas. Existe isso também ou é só por uma questão de mitigar um risco ali? Não, na verdade, se você tem uma vantagem, você não precisa assumir alguns riscos. Né? Não é que hoje os carros que a gente corre, eles permitem você andar sempre no 100%. Você não precisa poupar mais o carro. Né? As máquinas hoje já estão nesse nível. Entendi. Então o limite é da máquina. É o limite da máquina. Mas assim, entendi. você tem alguns riscos que você tem uma certa vantagem, você não precisa assumir, né? Na verdade, Perfeito. o limite é você, porque a máquina ela vai aguentar. Antigamente, sei lá, 15 anos ou 10 anos, você tinha que poupar muito mais, saber onde atacar, onde defender, vamos dizer, durante uns sertões. Hoje em dia, a gente faz isso muito mais na questão do risco, de gerenciar risco, do que poupar o carro. Porque o carro, a chance de eliminar hoje em dia e se andando no Foi tudo... feito para aquilo. Foi feito para isso. Então, quando a gente brincou esse ano, teve um dia que a gente foi começar a gerenciar, e no final a gente voltou a andar rápido e a gente terminou o especial, cara, a gente não sabe andar devagar, né? E não é nem que você vai andar devagar, é claro que você não vai num perigo 3, que é o perigo máximo nos sertões, ou num rally, quando ele me canta, eu não vou frear 50 metros do perigo 3, eu vou frear 150, né? Não preciso tomar esse tipo de risco. Mas não precisa mais poupar o carro, entendeu? É só gerenciar um pouco o risco, como você falou, e quando você tem a vantagem, boa. O que era o carro de vocês Faz essa jornada pra gente do carro de 2013 pro carro de 2024. Boa sorte, amigo. Não, cara, é impressionante o quanto que evoluiu. Assim. O que vocês andavam? Vocês andam hoje no mesmo tipo de veículo, na mesma Hoje categoria? vocês estão na Fórmula 1. Hoje a gente tá na Fórmula 1. Em 2013, a gente começou na Mitsubishi Cup com um carro exatamente igual que vocês correram nos Sertões. Que é uma Aquela R200 R200 Triton. paradinha ali, de leve. que é baseada num carro original, Sim. preparado para competir. Perfeito. Isso foi em 2013. Aí em 2014, né, a gente pulou para a Triton RS, que da Mitsubishi Cup era o carro mais top da época. Que, falei, com a primeira vez que a gente andou, cara, a gente ficou impressionado. Falou, cara, isso aqui é outro nível, que o carro já era tubular, já era, Era um protótipozinho já. Sim, então. sim. Que na época, pô, acho que, se eu não me engano, o Giga ganhou os Sertões com esse carro em 2011. Pode ser. Eu acho que em 2011, uma coisa assim, ele chegou a ganhar os Sertões com esse carro. E então, naquela época era um carro muito rápido. Inclusive, até hoje corre na Cup com algumas evoluções. Animal. Só parafraseando só um segundo aqui, eu e o Felipe, a gente andou na mais simples que ele falou aqui e a gente achou que o carro era, assim, um absurdo. A gente já falou, nossa, uau! Uau, cara, como esse carro aguenta, como aguenta o que a gente tá fazendo com ele. E como eu sou piloto e ninguém me reconheceu. Mas enfim, tudo bem. Vai, e aí, próximo. Não, aí depois a gente pulou para esse carro. E aí correu também um brasileiro com um carro que a MAN, que era a nossa equipe, tinha desenvolvido. E também já é protótipo, já era um carro legal. Sim, bem assim, rápido. Chassi tubular e tal. Mas enfim, pode continuar. Não, que era uma... A gente chamava de Sherpa, né? Era o nome do carro. A gente chegou a fazer o primeiro Sertões com essa Sherpa. Só que era um carro muito rápido, assim, para um brasileiro e tal. Só que para os Sertões, em 2018, que a gente correu com ela, já não era um carro competitivo. Que aí já começaram a vir, já tinha os carros de fora correndo, né? Então, quer dizer, vocês estavam correndo com um negócio mais pica ainda do que aquele outro lá já, Sim. Mas já não era mais competitivo. Em 2018 já não era mais competitivo. Não era competitivo. Então até 2018 a gente foi com a Sherpa. Acho que daí você pode tocar, de 2018 pra frente, senão vai ficar só eu falando. Não, tranquilo. Aí em 2019 foi o nosso primeiro título, aí a gente conseguiu trazer um carro de fora, que eram as Rangers ainda, que é também feito na África do Sul. Que já, enfim, era um motor V8 do Coyote, totalmente protótipo, um chassi muito melhor, e teve um salto grande. E aí em 2020 a gente fez com o mesmo carro, e aí em 2021 para 2022 teve uma mudança da FIA, da Federação de Automobilismo Internacional, do regulamento. Ela deixou aumentar 100 milímetros na suspensão, de 250 para 350 milímetros de curso, e mudar o tamanho dos pneus para 37 polegadas. Então, foi uma mudança grande, e além disso, os carros também ficaram mais largos, eles permitiram. Então, para 2022, foi nosso primeiro ano correndo com essa nova Fórmula 1, com essa nova categoria. E aí, enfim, os carros evoluíram muito. Assim. Hoje o carro é impressionante o que tem de estabilidade. Por exemplo, você abre o capô, você não vê o motor. Você não consegue acessar o motor pelo capô do carro. O motor está lá entre eu e ele aqui, ó. O motor lá fica embaixo, lá no embaixo, centro de gravidade. com muita estabilidade. Imagina, você tem 350 recursos de milímetros, você tem roda 37, um motor 450 cavalos, uma eletrônica... Exato. A gente tem um anti-lag e é biturbo.
E a gente tem um anti-lag dentro Ah, é do carro. biturbo? É biturbo. É um V6 biturbo. É um V6 É um biturbo. V6 biturbo? É. Pô, Então, que da esse foi- hora, hein? essa foi uma outra É evolução. um EcoBoost isso? É um... A gente usa o motor da Land Cruiser, Ah, da não, Toyota. Tá, é. legal. E é biturbo, e a gente tem dentro o anti-lag, que é quando você alivia o pé do acelerador, ele continua, não é exatamente Com as isso, turbinas mas- cheias, vai. Mantém a ele turbina mantém cheia. a turbina cheia. Que animal. Ó, isso é muito tipo o grupo B E do você Rally. regula Né? a sensibilidade desse anti-lag. É, Você consegue regular o quanto você quer de anti-lag. Não, o carro realmente. Um dos vídeos que mais viralizou no meu perfil assim, no Instagram é eu mostrando o painel do carro. E assim, realmente parece que você tá num avião, porque você controla tudo de dentro, tem botão pra tudo. Posso perguntar E- quanto custa uma Fórmula 1 dessa? Cara, é uma boa pergunta, mas eu acho assim, as principais montadoras hoje, você pega num Dakar, né? Você tem a Toyota, que é a que eu corro, você tem a Dacia, que é o grupo Renault, que é onde tá o Nasser hoje, o Sebastian Loeb. Você tem a Ford, tá o Carlos Sainz, o pai do... tá na Fórmula 1. Você ganhou do Carlos Sainz? Esse Dakar ele ganhou, ele é o tal campeão. Mas já ganhamos, né? Já ganhou uma especial no dele. Mundial. Ah, da hora, Só que velho. e no Campeonato Mundial ele tá em quarto, eu tô em terceiro. Tá tentando buscar o bigode. Nossa, Só ele. Nada que a coitado. gente queira aqui, chupa Sainz. Mas enfim, Ele tá essas- vendo, ele tá vendo. Culpa Sainz. Essas fábricas elas investem muito para ter as equipes de fábrica. Sim. Mas eu diria que um protótipo desse deve girar em torno de 1 a 200 de euro. Deve ser um carro desse para fazer acontecer. O De carro euro. que você corre não é seu hoje, ele é da Toyota. Não é meu, exato. Ele é um carro da Toyota. Exato. O carro é feito na África do Sul e a equipe de fábrica da Toyota fica na Bélgica. Então o carro hoje está na Bélgica, por exemplo. Pra onde que a gente vai que você convidou a gente pra ir lá andar? Na Bélgica, na África do Sul? eu não entendi. Vocês estão de casa, onde vocês quiserem. Onde for mais rápido para vocês chegarem, Mas Imagina quando você fala isso, de evolução, velho. é tão engraçado, porque assim, quando de 2019 para 2024. 2019 a gente tava com a Ranger, que era um carro já, na época, tava que a gente ganhou os top. cartões. Em 2020 já veio a Toyota, né? É. A gente já ficou para trás. É. Que aí o... Então, eu me perdi um pouco porque a gente ficou meio entre Sertões e Dakar. Aham. Então, Foi. assim, quando a gente fala... Os Sertões, ele tá de portas abertas para os mesmos carros do Dakar? Mesmo carro. Sim. Exatamente, Eu o vi mesmo isso regulamento. lá. Eles seguem a FIA, eles são iguais. Hoje atende o mesmo regulamento. Então vamos falar um pouco de rally, vai, só pra gente entender. Vamos falar de categoria. Os Sertões, o que é os Sertões hoje no Brasil aqui em relação à categoria? Qual que é a de entrada, qual que é a intermediária? Não sei se posso Pra falar dessa carro, forma. o que corre? Se corre moto, caminhão, TV? certo. Hoje nos Sertões corre moto, quadriciclo, que acho que é o último ano do quadriciclo, né? Aí correm os UTVs, que hoje é o maior grid, e os carros. Aí dentro dessas categorias, existem as subcategorias, né? Então, você pega, por exemplo, no carro, você tem a categoria T2, que é o carro igual vocês correram, que é um carro de entrada. Esse é o de entrada. É o de entrada. É o mais E aí barato. Vocês É o andaram mais no de barato. entrada. Sabe, Exatamente. que E é, aí- sei lá, deve ser uma L200, É que mais 100 conto é de porque ela é investimento. baseada lá. pelo regulamento. Ela basicamente tem que ser de fábrica com É, gaiola. com com algumas roll cage, coisas, É um carro de fábrica preparado, diferente do nosso que é um carro já de corrida. Então, você tem a categoria de entrada que é a T2, e aí você vai subindo até a nossa, que é a T1+, que é a Ultimate, hoje é na verdade. Ultimate, agora Hoje- mudou o nome é. Ultimate, que é a categoria top.